Mais uma edição do programa Na Mira com o Fernando Veloso aqui na TVC, na TV Correio da Manhã. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Você que acompanha a gente aqui, a gente já entrevistou o comandante-geral da Polícia Militar, da Guarda Municipal, advogado criminalista, a diretora-geral das Delegacias de Mulheres. Hoje vai ter, vamos falar de segurança também, mas vai ter uma pegada um pouco diferente. A gente vai falar aqui com uma mulher que ela tem uma história de luta, de dor, de injustiça e de superação. Eu estou falando da Beth Souza, que é fundadora e diretora do Instituto Fênix de Desenvolvimento Humano. Beth, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Obrigado por você ter aceitado o convite. É um prazer. Nosso. E eu vou começar o programa perguntando quem é Beth Souza, o que é o Instituto Fênix de Desenvolvimento Humano. Beth Souza é uma mulher negra, 51 anos, mãe de 4 filhas. Eu fundei o Instituto Fênix porque aconteceu uma injustiça na minha família e eu não me calei, né? Eu transformei a minha dor, porque foi uma dor muito grande para toda a minha família, em luta. Então, a partir disso, né, foi criado o Instituto Fênix de Desenvolvimento Humano, que é uma ONG, né, voltada para os direitos humanos, né? A gente luta para que os direitos daquelas pessoas, seja ela de comunidade, seja ela que está presa, né, privada de liberdade, seja ela morador de rua, que o direito dessas pessoas precisam ser garantidos. E nós estamos aqui para fazer isso. Isso aí, tem 16 anos o Instituto Fênix. 16 anos. A Beth é uma guerreira na defesa dos direitos. A gente vai falar aqui sobre uma série de assuntos que tem relação com o sistema carcerário, com o sistema penitenciário. Assuntos que são do interesse dos familiares das pessoas privadas de liberdade, que são do interesse dos agentes do Estado, dos policiais penais, que são responsáveis por esse sistema, e que são do interesse de todo cidadão. Porque a gente tem dito e repetido que sem uma reestruturação do sistema penitenciário a gente não consegue transformar a segurança nas ruas. E nessa fala a gente traz aqui a Beth, que eu disse que era uma história de luta e de superação, porque ela não abriu completamente o coração aqui, estava comentando com a gente um pouco antes sobre a motivação para essa luta. É uma bela história e eu me sinto honrado em ter conhecido essa história, Beth, você ter contado para mim aqui. Vai ficar de suspense aí para os telespectadores. Quem sabe um dia ela não coloca isso num livro, né, e a gente fica sabendo. É uma bela história que mostra que, seja lá qual for a dor, a gente tem sempre um objetivo maior, tem sempre um valor maior para perseguir. E a Beth faz isso nessa luta. Ela é atuante na defesa dos direitos humanos, principalmente das pessoas privadas de liberdade. Então aqui a gente vai começar já falando de assuntos que têm relação com as pessoas presas. Hoje nós sabemos que no Rio de Janeiro são mais de 43 mil pessoas presas. Se a gente colocar aí uma média de duas visitantes para cada pessoa, a gente está falando aí de um universo de mais de 80 mil pessoas. Sim. Se a gente falar dos mais de 5 mil policiais que tratam disso, a gente está falando aí de mais de 100 mil pessoas que lidam diariamente no entra e sai das unidades prisionais. E aí nesse entra e sai tem mais um universo de advogados, de defensores públicos, de pessoas que entram e saem para fazer as entregas de comida, de produtos que tem que entrar. E nesse entra e sai tem muito atrito, tem muita tensão. E aí por isso que eu digo que é uma história de superação, porque nesse entra e sai, nesse atrito, a gente precisa encontrar formas de distensionar, e aí para que direitos sejam preservados e para que a ordem seja mantida. E a Beth é uma dessas defensoras. E aí, Beth, eu já vou começar te perguntando o seguinte: o que mais ocupa você? Porque a gente sabe que você participa de grupos, né? Tem um grupo conhecido que é das Guerreiras de Bangu e tantos outros que você participa. O que mais essas familiares, essas mulheres, o que mais elas te demandam? Qual é a sensação que você tem da experiência, dessa interação que você tem com elas e conhecendo o sistema, que a gente sabe que você é uma atuante, que você frequenta o sistema e luta na defesa desses interesses? Então, todos os dias, já começa bem cedo. As demandas são grandes, são coisas diferentes, né? Cada uma, né, traz a sua demanda, a sua dificuldade.
e sempre a Dona Beth. E eu tenho um prazer imenso porque eu aprendo todos os dias com elas, aprendi muito durante esses 16 anos atuando no sistema prisional, com os familiares. Conheci também e conheço vários guardas penais que são pessoas com coração bom, são pessoas que realmente não estão ali para punir ninguém, porque a pessoa que está privada de liberdade, ela já foi julgada e condenada. Então, ela não precisa de outra pessoa, né, para fazer isso, até porque o papel do policial não é esse, né, do policial que trabalha nas unidades prisionais não é esse. E com os familiares, são várias coisas que aparecem para mim que eu fico assim, tem coisas que são surreal, mas tem coisas também que dá para a gente ajudar de imediato, né? Por exemplo, uma mãe que não tem a carteirinha para visitar sua filha. Ela não conseguiu ainda uma carteirinha para visitar a filha, por algum motivo, ou porque ela é uma ex-presidiária e não pode fazer a carteirinha porque, né, a pessoa acabou de sair do sistema, a pessoa não vai fazer carteirinha para visitar o outro, não tem condições. Então, se essa interna só tem esta mãe ou essa irmã para levar as coisas, ela não pode, né? E de contrapartida, o sistema prisional dá a oportunidade da pessoa fazer isso através da... como é que a gente fala? Que eu esqueci agora o nome, gente. É como se a pessoa mandasse, né, uma cartinha, mandasse... É Sedex, manda alimento por Sedex. Só que isso ficou muito caro, né? Tem pessoas que não moram aqui no Rio. A maioria dessas famílias não tem condições, são pessoas muito humildes, não tem condições. Então, assim, fica muito caro para enviar o Sedex. Explica para as pessoas, desculpa te interromper, mas explica para as pessoas que quem não conhece o sistema, quem olha para uma prisão assim e vê alguma coisa muito distante, não teve essa experiência, explica para as pessoas o que normalmente são remetidos nesse Sedex. Por que as famílias mandam alguns itens para complementar as necessidades do Sim, então, o que eu escuto muito, que a comida chega lá já de uma forma não é agradável, não tem condições dela ser consumida, né? Isso é o que os familiares passam. Que a comida que chega lá, quentinha que chega na unidade, não tem condições, geralmente não tem condições de ser consumida. Eu já recebi relatos de quentinha com galho de árvores, bicho, todo tipo de coisa que as pessoas que não conhecem o universo prisional, elas não podem imaginar que isso aconteça, mas acontece. E quando as pessoas estão nessa situação, que estão presas e ela recebe essa alimentação, a família se sente na obrigação de mandar o Sedex. No Sedex lá vai biscoito, leite, Nescau, essas coisas assim, né? Pão de forma, sabonete, sabão em pó, essas coisas básicas que dentro de uma casa, nós que somos, né, mãe de família, esposa, a gente utiliza. Então isso também é levado para dentro da unidade prisional, ou seja, ou através do Sedex, ou quando os familiares vão lá, né, no presídio feminino, numa unidade às segundas-feiras, que é a Ultralavera Bruce, no Santo Expedito e no Oscar Esteves são essa entrada sempre às quintas-feiras. Então, muitas pessoas não têm condições, muitos familiares não têm condições de levar tudo isso. E aí eu fiz um documento, né, de tantas pessoas me pedir ajuda, e eu não tinha como adentrar a unidade, né, porque eu não tenho carteirinha. Eu procurei o secretário de administração penitenciária e fiz um documento e fui aprovada por ele a fazer essa entrega para essas moças. Então, os familiares me procuram muito para fazer a custódia dessas meninas. Né? Uma outra coisa que as famílias reclamam muito, o preso quando está passando mal, às vezes o funcionário não... eu não sei se ou ele não tem recursos próprios, né? Ou seja, o recurso para tirar aquele preso de lá, porque requer uma segurança, requer o carro para levar a pessoa para o UPA. Eu não sei o porquê, eu sei que muitas dessas famílias reclamam que o preso, que quando elas vão visitar, o preso reclama que estava passando mal e ele não foi socorrido. Então, essas pessoas me passam isso também, e eu estou sempre indo na Secretaria de Administração Penitenciária e as coisas são resolvidas, porque
tem lá os funcionários, tem um secretário que está sempre me ajudando nessas questões. Então, hoje, eu digo que, diferente de outros anos atrás, os familiares têm um secretário aberto à família, né, preocupado com quem está privado e com os seus familiares. Que no passado isso não acontecia, né? O familiar não conseguia nada ao chegar e pedir ajuda lá. Agora, temos também a ouvidoria da SEAP, que é um setor de suma importância dentro da SEAP, onde os familiares são ouvidos, porque eu sei disso. Faço parte de vários grupos de familiares, como bem disse o secretário. Estou dia a dia com as mães, esposas, irmãs, e eu sei tudo que elas passam, encaminham as pessoas para lá e elas são atendidas. Né? Nós temos também a questão do Detran, com a dificuldade de produzir as carteiras, e as pessoas ficavam com uma dificuldade de adentrar a unidade, porque só tinha o protocolo. E assim, gente, eu não sei se vocês vão ficar chateadas comigo, mas quem conhece o sistema prisional sabe que nunca ninguém fez visita com o protocolo. Isso daí... Vamos deixar para explicar isso daqui a pouquinho? Sim. A Beth está avançando, a gente já viu aqui que ela entende do sistema. Vamos lá. E aí deixamos a Beth desenvolver bastante aqui. Eu queria te perguntar, antes da gente entrar na questão da carteirinha, eu queria perguntar para você o seguinte: essa tua relação, você falou a importância da gente dar voz a essas pessoas. Eu acho que isso é o que a gente tem que marcar aqui. Né? O sistema prisional, hoje já falamos, ele tem mais de 43 mil pessoas no Rio, já teve mais de 54 mil pessoas. E é claro que a gente vai ter problemas, né? É inegável, existem problemas na prestação do serviço público, na educação, no transporte, na saúde, na segurança. Não vai deixar de ter no sistema penitenciário. A questão é o poder público poder enxergar esses problemas e trabalhar, né? Enfrentar o problema da forma que ele tem que ser enfrentado e não se esconder diante dele. Eu acho que um parceiro importante nisso é o familiar, porque o poder público, né, através da gestão do sistema, através dos policiais penais, é o que você disse desde o início. Ele tem uma missão a ser cumprida ali. E as pessoas que fazem essa interface, por isso que eu volto a trazer essa bola para você e jogá-la para você, elas são facilitadores. Né? Você encontra uma maneira, você estava narrando uma experiência, né? Vou explicar melhor para as pessoas aqui. Sim. Então, quando tem uma pessoa presa e ela tem... os seus familiares moram longe, normalmente pessoas que têm baixa renda, elas são desfavorecidas economicamente. É uma dificuldade para o familiar, né? Vir da distância, que tem que vir para poder visitar aquela pessoa que está presa, para trazer ali alguma coisa para complementar né, a permanência dela numa unidade prisional. Aí você você facilita isso na medida em que você compra as coisas, se assegura de que aquilo ali não tem nada de errado, e aí você faz isso como elemento facilitador. A gente vai falar de carteirinha já, porque é um tema que eu acho que interessa muita gente, mas vamos deixar na expectativa. Sim. Carteirinha, visita íntima e tantas outras coisas. O trabalho do serviço social. Mas antes disso, eu quero te perguntar uma coisa. Conta pra gente experiência, conta pra gente caso que você toma conhecimento de policiais penais que te ajudaram. Policiais penais que de alguma maneira, compreenderam o trabalho que você faz e não criaram um obstáculo. Não viram você assim como alguém que vai lá para criar caso. Né? Como alguém que está defendendo o direito de alguém, porque teve a tua história, te motivou e você tem isso meio que como objetivo de vida aí, tá à frente da instituição do Instituto Fênix. Conta pra gente casos que você lembra assim, de policiais penais que perceberam isso e te entenderam como alguém que está ali para facilitar. Então, eu tenho uma pessoa, né, no Oscar, pode falar o nome? A escolha é sua, fica à vontade. Então, o seu Gomes é um senhor que é policial penal, todo mundo conhece lá no Oscar Esteves, é um homem que é humano, trata as pessoas com respeito, como deve ser tratado, os familiares. E quando eu cheguei lá, a primeira vez para fazer custódia, eu fui barrada, eu não consegui nem falar, não por ele, né, por uma outra servidora, que era a pessoa responsável, ela não deixou nem eu falar, bateu o portão na minha cara, como assim. E ele tentando, né, explicar o que eu fui fazer ali, que eu tinha um documento me autorizando a fazer a custódia, e eu passei um constrangimento sem tamanho. Mas graças a Deus, no Oscar Esteves existe o seu Gomes, é uma pessoa que eu respeito muito como pessoa e como profissional. Também a Roberta, que é a subdiretora, eu acho, ela é uma pessoa boa, uma pessoa humana.
No Santo Expedito, encontrei várias pessoas lá. Várias pessoas, vários funcionários que me acolheram, né, acharam que é de suma importância o que eu faço, como o Rogério, que hoje não está mais lá, a diretora Fabiana, né, algumas vezes que eu a procurei e precisei dela, ela estava ali, né, para me ouvir. Nós conversávamos e ela achava, né, a solução para ajudar aquele familiar e me ajudar também, porque eu sou administradora do grupo do Santo Expedito, dos familiares, do Talavera Bruce e do Oscar Esteves. Então, a demanda é muito grande e geralmente o DESIP, ele não conhece a pessoa que está do lado de cá, o visitante. Não posso deixar de dizer que tem pessoas que são visitantes, que não respeitam o funcionário. Eu acho isso errado, que o respeito tem que ser mútuo das duas partes. Vamos esquentar? Vamos esquentar essa conversa? Vamos. Já que você falou, a gente tem que falar dos dois lados aqui. Aqui Sim. Não tem defesa nem de A nem de B. Não. A gente vai abrir aqui para... o sistema tem problemas, né, como a gente falou no início. Há uma interação, um número enorme de pessoas que tem que entrar e sair. Essas pessoas têm que passar por um procedimento de segurança. Elas passam por um procedimento de conferência, de documentos. Isso envolve todo um processo. Nesse entra e sai, é comum... Já aconteceram vários casos, né, de companheiras, eu queria explorar isso sob a tua visão, de mulheres que tentam entrar com drogas, ou até telefone, para que elas, de alguma maneira, elas entendem, elas acham que elas vão ajudar o seu companheiro que está lá, enfim, acabam sendo presas, né, são flagradas tentando entrar com a droga, são levadas para a delegacia, são presas e aí, em vários casos, os filhos, né, desse casal acabam ficando sozinhos do lado de fora, porque o pai já estava preso e agora a mãe está presa também. Você deve ter, né, conhecimento, né, ou deve ouvir várias histórias. Conta pra gente o que você puder contar disso aí. Então, gente, eu sempre falo para essas mulheres que elas não têm que obedecer o que o marido está pedindo, ou seja lá o namorado, quem for. Porque no meu entendimento, o homem que ama a sua esposa e protege a sua família, ele jamais vai pedir a esposa para levar uma coisa dessa. E essa esposa, de contrapartida, se o marido pedir ou o namorado, ela tem que dizer não. Né? Por quê? Vai perder a liberdade, perde a liberdade, os filhos ficam sem a mãe, geralmente são as avós que ficam com essas crianças. É um sofrimento para a família toda e, na realidade, a maioria das vezes elas ficam abandonadas, porque o cara arruma outra pessoa. Outra que pode ir lá visitá-lo, outra que pode levar a mesma coisa que essa estava levando. Então eu digo para elas, não vale a pena nunca burlar, né, a lei, adentrando com celulares, que hoje não tem como mais, né, adentrar com celular, e muitas ainda tentam entrar com droga, que a gente sabe que a gente vê todos os dias aí essas mulheres sendo presas. E o sofrimento é muito grande, porque, como lhe disse, na maioria das vezes o cara a abandona. Se ela acha que vai melhorar ou facilitar a vida do companheiro que está preso, ela vai complicar, até porque se isso for destinado, for identificado, isso pode trazer problemas. Sim, porque se ela está adentrando na unidade, porque ela tem uma carteirinha da SEAP. Sim, e aí o nome do indivíduo está lá. Então vai respingar nele também, não é só nela. Você falou uma coisa, e aí eu vou fazer uma puxada para um outro assunto. Essa mulher vai presa. E o número de presas que a gente tem no sistema, como um todo, ele está aumentando muito. Esse número de mulheres que são flagradas cometendo crimes, ele vem aumentando ao longo dos anos. E aí eu quero puxar para uma questão que deve estar no teu radar, né, dessa tua luta, que é a questão do preso que é abandonado. Então a gente tem uma situação, dependendo do perfil, né, para aquele ouvinte da TVC, que acompanha aqui o programa Na Mira com o Fernando Veloso, a gente vai explicar, né, porque cada unidade prisional ela tem um perfil diferente. Então o preso ele pode ser de uma facção, ele pode estar condenado definitivamente, ele pode estar preso provisório, ele pode estar com algum regime, algum benefício, saindo e entrando. Então tem diferentes situações. Dependendo desse regime, ele tem um perfil, e esse perfil ele normalmente leva a ele ser mais assistido pela família ou não. Então, por exemplo, a gente tem unidades que têm presos que são de crimes sexuais. Então, normalmente esses presos tendem a não ter visitas, tendem a ficar mais abandonados. Mas, via de regra, o homem ele recebe visitas. Então, de cada 10 aí, 6, 7, eles normalmente têm visitas. No universo feminino é justamente o inverso. De cada 10 mulheres,
6 ou 7 são literalmente abandonadas. E aí eu quero puxar a orelha da família, porque essa mulher também tem família. Sim. Né? Então, quando o homem está preso, a mulher vai lá visitar o homem. Né? Mas quando a mulher está presa, nem o companheiro, tampouco a família, vai visitar essa presa. E aí ela fica lá. Há vários relatos de mulheres, inclusive, que têm filhos, né? E que têm dificuldade para que a sua família, as irmãs, a mãe ou a avó, levem o seu filho para fazer uma visita para essa mulher, ou até uma visita virtual, como a gente sabe que foi implantada recentemente por aquele programa Unifamília, que faz essa visita virtual pela internet. Acho que precisa puxar a orelha da família, que deixa a mulher abandonada lá. O que você tem para dizer sobre isso? Então, o apelo que eu faço é que essas mães, né, que as filhas cometeram o delito por algum motivo e estão presas, que muitas são muito idosas, mas aquelas que tiverem condições de ir fazer a visita, que vá. Porque quando a gente chega na Cancela, a Cancela é lá em Bangu, no presídio lá. A Cancela é como a gente fala, né, que é lá no complexo de Jericinó, onde tem vários presídios masculinos. Você chega ali numa segunda-feira, numa terça, numa quarta, numa quinta, aquilo está sempre cheio. Por quê? Os homens têm visita. Você vai no presídio feminino e procura lá um marido, são poucos. Eu conheço maridos, né, que a esposa cometeu um delito, o cara era trabalhador e ele não abandonou a esposa dele, ele está lá visitando, ele não concorda com isso, ele não concorda com o que ela fez, mas ele não a abandonou. São poucos, né? E então eu peço que as mães dessas mulheres vá fazer visita, os irmãos, sabe? Porque ela vai ficar numa situação muito mais difícil sem o apoio dessa família. A família precisa apoiar. Porque é a família que leva a tranquilidade, é a família que leva o apoio, as boas notícias, né? É a família que segura a mão dela e diz, você não está sozinha. Então ela fica mais forte. No sentido de quê? De dizer, olha, eu tenho minha mãe que vai vir aqui. Eu não estou sozinha. Quando eu sair daqui, eu vou trabalhar, porque a minha família foi que me abraçou. Beth, vai ter gente que vai estar ouvindo a gente. Tenho certeza que vai ter ouvinte nosso aqui, telespectador nosso, que vai dizer assim, mas tem mulheres que cometeram crimes bárbaros, inclusive contra crianças. Crimes monstruosos. E aí acho que a gente vai dizer junto, né, que ela está pagando pelo crime que ela cometeu, seja ele lá qual for. Quando a família abandona o seu familiar no sistema penitenciário, ela, de uma certa maneira, ela está pensando nela, tem lá suas limitações, nós não somos juízes aqui, mas o fato é que ela está conspirando a favor do crime. Porque se essa mulher cometeu um crime e ela é abandonada pela família, com a família ela praticou o crime. Sem a família, a possibilidade de que ela volte e seja abraçada até por uma organização criminosa e que ela continue nessa vida é muito grande. Muito grande. Então a família, quando faz isso, ainda que não esteja pensando nisso, ela está dizendo para essa mulher, olha, você foi para a vida do crime, continua lá. E um dia ela vai sair. Quando ela sair, ela vai formar fileira com o crime. Então acho que esse era o puxão de orelha que eu queria dar. E eu queria, você falou de apoio, vamos falar do apoio formal, o apoio oficial. A gente tem um personagem aí, a gente já falou dos internos, dos familiares, né, dos presos. Vamos falar de um agente público aí que desempenha um papel importantíssimo, que é o serviço social, que trabalha numa carência enorme, um número reduzidíssimo. Fala pra gente do que você vê do trabalho do assistente social no sistema penitenciário. Olha, eu sempre falo isso, que essa profissão, no meu entendimento, no meu olhar, é de suma importância dentro do sistema prisional, dentro de um hospital, porque são essas profissionais que são elas que vão atender a família, são elas que vão orientar a família em todos os sentidos. Então, eu digo para você, o papel da assistente social dentro da unidade é de suma importância. Não pode faltar. Temos que trazer mais, contratar que a SEAP, os hospitais, o Estado veja isso. Traga mais esse profissional para dentro dos hospitais e principalmente das unidades prisionais. Por quê? A assistente social, ela vai regularizar aquela criança que não tem o nome do pai. Ela pode fazer, é ela que vai fazer isso. É ela que vai ouvir o familiar na demanda dele. É ela que vai ouvir o preso no pedido dele. Então, esse profissional não pode ficar fora do sistema prisional. E essas profissionais, Beth,
Vamos aproveitar aqui para falar de novo. A gente vai falar já sobre carteirinha e visita íntima, desse processo, das dificuldades disso, que são muitas, e a gente precisa muito melhorar isso. Mas essas profissionais já não tem muito tempo, alguns dias, né, em razão dessa dificuldade, desse processo de obter a carteirinha para fazer a visita, de obter a visita, o credenciamento para a visita íntima, há relatos dessas profissionais que tiveram problemas, né, foram alvo de xingamentos, inclusive, das pessoas que, né, perderam a paciência, né? Então, eu queria registrar aqui, Beth, junto contigo, a importância da gente perceber a figura da assistente social, né? Uma pessoa que está lutando ali pelo seu direito. Sim. Né? Que trabalha com uma carência absurda, né, de efetivo, né? Onde tem uma tinha que ter 10, mas tem uma só, e ela tenta se virar, né, em 10 e fazer valer o direito, que é o direito não só do preso, mas do seu familiar. Do seu familiar. E é essa pessoa que depende. Né? Não depende só dela, não é só por causa dela que a carteirinha não chegou, Sim. Não é só por causa dela que a visita íntima não aconteceu, é por conta de um sistema que é precário, né? Que não vem sendo estruturado há muitos anos, que vem sendo deixado, né, andar à sua própria sorte, que a gente chegou ao estado de coisas que a gente está hoje. E aí a gente está deixando na expectativa aqui para falar de carteirinha e de visita íntima, né? E outros assuntos que são importantes para aqueles familiares. Fala pra gente quais são os problemas da carteirinha que você ouve, notícias aí, e o que você mais ouve do pessoal que te passa isso. A demanda maior é a demora, né? Antigamente, a carteirinha ela era confeccionada em 21 dias. É o prazo que a SEAP dava quando era, né, a SEAP que produzia, e isso era resolvido. Porque a pessoa ia lá e muitas famílias chegavam lá com 15 dias, a carteira já estava pronta. E a pessoa fazia a sua visita sem problema algum. Quando passou isso para o Detran, 2018, começou a dificuldade. E aí tem pessoas que eu conheço, pessoas que estão com 6 meses com o protocolo. E a gente pede essas pessoas para, quando elas são proibidas de adentrar na unidade porque não tem a carteira e já está há muito tempo lá, e ela volta no Detran para pedir que altere a data, né? Quer dizer, adiante, bota uma nova data para que a pessoa possa chegar lá e o funcionário olhar, não, realmente não está dentro direitinho. E o Detran não faz isso. Ele diz que a SEAP é que tem que fazer, e não é verdade. A SEAP não tem que fazer isso. Se o órgão que produz a carteirinha é o Detran, é ele que tem que fazer, né? E de contrapartida, ele não faz, a pessoa fica nessa pendência, não pode entrar. Aí a SEAP criou a questão da numeração. Sai toda semana a numeração dos protocolos. Protocolo provisório, né, de visitação. Por quê? Porque a carteirinha não saiu. Então, assim, toda semana sai esse protocolo provisório, e ali, quando sai a numeração do protocolo, está naquela listagem, esse familiar ele pode adentrar a unidade. Do contrário, não pode. Então, assim, a gente tem que... eu estou falando aqui representando todos os visitantes, né? Todos os familiares de pessoas privadas de liberdade. Que o Detran providencie isso o mais rápido possível, porque as pessoas não podem ficar sem visitar o seu ente querido. Porque se ele não visita, como é que o preso vai ter o suporte? Não vai, né? Se essa senhora, mãe, esposa, irmã, não tem a carteirinha para adentrar a unidade, quem é que vai levar a medicação, quem é que vai levar a alimentação, que é a sucata que a gente fala, né, para esse preso que está lá? Quem é que vai acalentar e acalmar o preso? É a família que acalma o preso. Então, ele precisa ter a carteirinha dele em mãos. Então, vamos dar uma notícia? Primeiro, vamos explicar aqui para o ouvinte da TVC, que quem não conhece o sistema, o que acontece? As pessoas, para poderem visitar, elas têm que iniciar um processo. Esse processo é iniciado no Detran, postos do Detran que são espalhados pelo estado inteiro. Então, essas pessoas dão entrada lá num posto do Detran, que pode ser em Angra, pode ser em Volta Redonda, né, em qualquer... Só não cortando aqui, tem alguns postos que não estavam, né, agendando as pessoas. E isso requer agendamento. As famílias têm que fazer um agendamento para depois ir fazer a carteirinha. E tem pessoas que moram fora do Rio que o Detran não estava fazendo isso. Vamos explicar para esse pessoal. Então, as pessoas dão entrada nesse protocolo, que pode ser no posto, não precisa ser necessariamente na sede do Detran, que é no centro da cidade. O Detran depende de malotes que tragam esses documentos, desses postos até a central. Ele inicia um processo, vai passar por diferentes etapas. Em determinado momento, esse processo é remetido para a SEAP. Isso aí. E a SEAP faz uma análise, porque pode ter gente que está pedindo para visitar e não pode visitar. Às vezes tem gente com mandado de prisão que pede para visitar. Sim. Tem gente, né, que, enfim, por diferentes razões, não pode visitar. E essa visita, inclusive, tem que ser consentida pelo próprio preso.
Porque ele pode não querer receber aquela visita por algum motivo. Então, passa por essa análise da SEAP, volta para o DETRAN e aí o DETRAN expede a carteirinha. Esse, em linhas gerais, é o processo. O que aconteceu, que a Beth explicou, a SEAP adotou um procedimento para agilizar isso, né, porque o DETRAN não estava emitindo as carteiras. Positivo. Então, para não esperar a emissão das carteiras, a SEAP publicava uma relação com o número dos protocolos que já estavam aprovados. Os que não estavam aprovados, não. Isso aí. Só os que já estavam aprovados, e aí as pessoas iam com o protocolo, conseguiam ter acesso com o protocolo. Nos últimos dias, nós tivemos a notícia de que a emissão das carteiras tinha sido regularizada. Então, essa resolução que trata da entrada com os protocolos vai durar só mais 30 dias, que é para todos aqueles que estão dependendo ali de pegar a carteirinha, que peguem a carteirinha. Sim. Qual é a notícia que a gente vai dar para as pessoas que seguem você e que têm interesse nisso? Está em vias de ser implantado nos próximos dias um sistema automatizado pelo DETRAN em que pessoas consanguíneas, ou seja, irmão, irmã, pai, mãe, filho, eles não vão precisar apresentar documentos mais que tenham carteira emitida no Rio de Janeiro em até 10 anos. Ou seja, pessoas que têm a carteira emitida no Rio, que são irmão, irmã, pai, mãe ou filho de quem está preso, vai dar entrada no processo para a carteirinha no posto do DETRAN e não vai precisar sequer apresentar documento, porque o próprio DETRAN vai fazer a consulta e ela não vai ter que levar documento nenhum. Então esse processo vai ser muito mais rápido, muito mais célere, vai ser mandado para a SEAP mais rápido para que ela possa fazer essa análise de vínculo que ela tem que fazer e ela devolve para o DETRAN expedir a carteirinha. Essa é uma etapa, é um passo para uma outra... Deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor, eu sou uma irmã, aí eu vou lá no DETRAN com a minha documentação. Não vai precisar. Você vai preencher um formulário. Você não vai no DETRAN. Você pode fazer isso pela internet. Sim, tá. Você não vai mais sequer no posto. Você vai fazer isso da tua casa, no teu computador ou numa lan house. Você vai preencher ali, Beth Souza, com os teus dados, quem é a pessoa presa, enfim, todas as informações. Você vai encerrar aquilo ali em casa. Isso vai para o DETRAN. Você não vai precisar mostrar o documento, porque o DETRAN vai consultar a base de identificação civil, ele vai ver que a Beth é a Beth. Ele vai dar andamento nesse processo e quando ele emitir a carteira, você vai no DETRAN para retirar a carteira. Só para retirada? Só para retirar. Então já diminuiu uma ida no DETRAN. Sim, mas isso daí só vai beneficiar mãe, pai e irmã. Essas pessoas que são companheiras, ou seja, que são namoradas, não. Só nesse primeiro momento, só quem é consanguíneo. Sim. Ou seja, pessoas que têm relação de consanguinidade e que tenham a carteira emitida no Rio até 10 anos. Isso, Beth, representa aí 60% do universo. Então a gente tira o peso de um monte de outros processos para poder acelerar os processos de companheiras e outros que não pode passar, não vão poder usar essa forma informatizada, porque lembra, vão fazer isso de casa, não vão precisar sequer ir a um posto do DETRAN, então economiza uma ida. Isso é uma etapa, essa etapa vai ser implantada muito em breve, né? Vai estar rodando no DETRAN, não vai demorar nada. Já isso, acredito que conversei com o diretor de lá e ele informou para a gente o seguinte, que mês que vem isso vai estar sendo colocado em prática. Então a gente está antecipando isso aqui no programa Na Mira com o Fernando Veloso e com a Beth, né, do Instituto Fênix. Está recebendo essa exclusiva aqui. Mas essa é uma etapa, para uma etapa seguinte, né, que houve uma gestão junto ao presidente do DETRAN, que se sensibilizou com esse problema, que demonstrou preocupação, que tem que trazer, tem que assegurar o direito das pessoas. E a próxima etapa, depois dessa, é a carteira virtual. Então as pessoas vão fazer essa carteira e não vão precisar sequer ir ao DETRAN retirar a carteira quando ela ficar pronta, porque a carteira vai ser virtual. O pessoal vai chegar lá na unidade, vai ter um computador e ele vai ver lá a carteira emitida no teu nome. Então ele vai olhar para você, vai chegar com a identidade. Vai fazer o cara crachar, você vai ter que mostrar a tua identidade, vai fazer o cara crachar ali e aí você entra. Então essa é a outra etapa e o DETRAN já assumiu o compromisso de fazer isso. Então em breve a gente vai estar evoluindo, hoje já evoluiu, né? A gente já mudou daquela situação arcaica, complicada, burocrática. A gente usou o processo dos protocolos, já vai avançar agora. Mês que vem o DETRAN assumiu o compromisso de já fazer essas carteirinhas para esses consanguíneos, mãe, pai, irmão, irmã e filho. E num futuro próximo, o DETRAN já se comprometeu a fazer a carteirinha virtual. Então isso acho que muda bastante esse cenário. Né? E a gente está trazendo essa notícia aqui de primeira mão para anunciar com o Instituto Fênix.
Muito obrigado por... É isso? Né? Consegui arrancar um sorriso. Privilégio. Consegui arrancar o sorriso da Beth, olha aí. Vamos falar de outro assunto? Vamos falar de visita íntima. Vamos falar. Então, vamos explicar aqui. De suma importância. Está uma loucura isso, gente. Está uma loucura. Primeiro, explicar para as pessoas que não fazem parte desse métier, que não conhecem isso. Sim. Primeiro, é importante a gente dizer o seguinte: a visita íntima é um direito que é assegurado a toda pessoa presa. Seja lá o crime que ela tenha cometido, concordemos nós ou não, gostemos nós ou não, o fato é que a lei assegura isso e nós somos garantidores da lei, nós somos agentes da lei e você, Beth, é uma defensora dos direitos e nesse sentido você incorpora isso. Então, não tem que discutir isso. O fato é que é um direito. Direito. Direito é direito. Não somos nós que decidimos. Se amanhã deixar de ser direito, a gente vai fazer diferente. Então, explicado isso, como é que está esse processo hoje? Fala você primeiro, vai. Uma loucura total. Já resolveu. As mulheres estão desesperadas. Por quê? Não temos o número suficiente de profissionais do serviço social, né? E o serviço social emitiu um e-mail para que essas mulheres pudessem encaminhar a documentação delas por ali. E nós não sabemos o que aconteceu e também eu fiquei ciente de que as mulheres mandavam 10, 15, 20, 80 e-mails a mesma pessoa para aquele endereço de e-mail do serviço social. E aí começou essa loucura. E hoje, atualmente, a maioria não foram chamadas, né, para palestra, a maioria sequer a documentação chegou lá ou se perdeu por algum caminho. E aí até onde eu sei, foi criado um outro e-mail, mas mesmo assim não deu o resultado, né? E de contrapartida, elas ficam apreensivas, porque elas não sabem quando isso vai acontecer. Tem pessoas do ano passado que já participou da palestra, aí o marido não participou. Ou o marido de a pessoa já participou e ela não tem espaço para ela ainda, né? Porque não foi chamada para começar o parlatório. Existe uma grade onde o nome dessas pessoas tem que estar para que elas possam iniciar o parlatório. Então, é uma questão muito séria que está deixando elas de cabelo em pé, uma loucura total e nós precisamos. Vamos falar de visita íntima, então. Ajudar elas nessa questão, gente, porque... Vamos explicar para as pessoas que, de novo, né, estão ouvindo a nossa entrevista aqui, querem entender um pouco mais do sistema penitenciário, percebem a importância desse sistema para a segurança pública. Então, esse é um assunto que não interessa só a quem participa, a quem tem familiar preso, ou para quem é policial penal, ou para quem, de alguma maneira, opera. É um assunto que interessa a todos nós, a todo cidadão que quer mais segurança nas ruas. Então, vamos lá. O que acontece com a visita íntima? Para explicar para essas pessoas. Para que a visita íntima possa acontecer, o serviço social tem que fazer primeiro uma entrevista. Isso. Então, ela faz uma entrevista com a mulher que está pleiteando, com a companheira ou com o companheiro. A gente está tratando aqui com mulher, mas pode ser o contrário. Com a companheira que está pleiteando, então o serviço social tem que fazer uma primeira entrevista com essa pessoa. A mesma entrevista tem que ser feita com o preso. Isso. E, além disso, elas têm que assistir a uma palestra que trata de doenças sexualmente transmissíveis. Então, essa palestra é dada tanto para a mulher que está pleiteando a visita, quanto ao preso. E nesse processo, o que acontece? Elas dão entrada num processo, apresentam documentos, esse processo vai rolando, né? E aí a assistente social tem que marcar uma data para essa entrevista, depois da data tem que marcar uma data para a palestra, e aí tem que ir na unidade onde o preso está, e tem que fazer a entrevista com o preso, e tem que fazer a palestra para o preso. No meio desse processo, o preso muda de unidade, porque ele é transferido por qualquer razão. E a documentação não acompanha. Ou seja, como você disse no início, está uma confusão danada. Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Isso é um problema, Beth, isso é visto pela gestão do sistema como um problema que tem que ser resolvido, tem que ser sanado. Não pode continuar mais nessa confusão toda. E, de novo, a gente vai poder dizer aqui o seguinte: há uma resolução que está pronta para ser publicada. Ela aguarda só uma alteração no site do Detran, e eu tenho o compromisso do Detran que também vai fazer essa alteração muito rápido e vai mudar essa história toda. Então, eu vou te explicar em linhas gerais para você e para as pessoas que te acompanham. Maravilha. E para os nossos telespectadores aqui do programa Na Mira com Fernando Veloso. O que a gente está fazendo?
esse primeiro agendamento, esse primeiro contato da mulher, vai fazer a primeira vez. O companheiro está preso, ele tem direito à visita íntima, vamos dizer aqui também, ele perde o direito à visita íntima se ele for, de alguma maneira, envolvido em alguma ação irregular, se ele tentar entrar com o telefone, ou se ele for pego com alguma coisa, ele perde esse direito, porque ele vai responder a um procedimento interno lá, então convém esclarecer isso aqui. Então essa mulher que vai pedir a visita íntima, né, o que ela fazia primeiro? Ela tinha que ir numa unidade, ela tinha que apresentar documentos e tal. Esse link que vai ser colocado no site do Detran, ela vai fazer o cadastro por ali, da mesma forma que a gente falou da visita comum. Ela vai fazer aquele cadastro ali, ela vai preencher as informações que estão todas ali e ela já vai assistir ou a um vídeo ou uma apresentação, isso dependendo do que ficar pronto primeiro, que seria a tal da palestra sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Ela assiste aquilo ali, imprime e assina um termo de ciência de que ela assistiu aquilo, porque é uma obrigatoriedade, e ela não vai ter mais que agendar um dia para assistir a palestra, ela vai fazer essa marcação pelo próprio sistema. Então, vai facilitar bastante isso. Muito. Não vai resolver todos os problemas, mas vai dar fôlego para as assistentes sociais poderem fazer o papel que é delas. Então, a partir do momento que a mulher faça esse registro pela internet, por esse site que vai ser, por esse link que vai ser colocado no site do Detran lá, de visitante, ela vai ser agendado um dia na unidade. O que a gente está desenhando, Beth, né, e isso vai ser definido já nos próximos dias, é que para cada coordenação, para cada lugar, a gente vai definir um dia. Então, na segunda-feira vai ser em Jericinó, na terça-feira vai ser em Japeri, na quarta-feira vai ser em Niterói, enfim. Isso vai ser definido num calendário e as assistentes sociais vão saber que dia, para onde é que elas têm que ir naquele dia da semana, e aí vão postar nas redes sociais os números de protocolos das mulheres que podem ir naquele dia. Então, parar com esse negócio de mandar e-mail para cá, manda e-mail para lá, porque isso nós, para fazer isso, a gente teve que estudar muito isso, porque a SEAP não pode fazer essa publicação sem observar o que está estabelecido, né, no Conselho Nacional de Política Penitenciária, por exemplo, né, ela não pode deixar de observar o que está escrito na Lei de Execuções Penais, na LEP. Então, para isso ser construído, teve que ser construído com muito cuidado, mas reorganiza esse processo que estava confuso, como você disse, estava mesmo, estava bagunçado, estava burocrático, vai para lá, vem para cá, ou seja, o próprio processo ele conspirava para não dar certo, né? Então, a gente não pode esquecer também que tem um acúmulo de demanda aí, que segundo dito pelas próprias assistentes sociais, chegou a mais de 4.000 e-mails, que se avolumou por conta da pandemia, que esse processo foi suspenso. Então, nos próximos dias, nós já temos o compromisso delas, de que vão abrir, né, um novo cadastro, já zeraram as pendências que foram feitas em agosto. Então, esse processo está fechado, você disse, não foram mais chamadas, esse chamamento vai começar em breve. O que está segurando isso agora, Beth? É esse link do Detran, para a gente colocar esse processo por meio online, por meio automático, que elas já fazem isso de uma forma muito mais rápida. Elas já vão poder acessar a internet, vão preencher aquilo ali, já vão assistir a palestra ali, não vão ter que marcar uma agenda para assistir palestra. O que seria a palestra vai ser feito ali por meio eletrônico. Ou o vídeo, que tem uma produtora que está fazendo um filme para a SEAP, está produzindo esse vídeo, mas se esse vídeo não ficar pronto a tempo, o pessoal já organizou isso em forma de lâminas, como se fossem aquelas apresentações, e as mulheres vão assistir aquilo ali, vão clicar lá no termo de ciência que assistiram, assumem o compromisso que tomaram ciência daquilo, e aí vai agilizar esse processo. Não vai resolver todos os problemas, mas pelo menos a confusão desse vem e vai estar resolvida. Então, é mais uma informação para dar aqui para você, né? Te agradecendo. Aleluia, porque mulherada, agora vai acabar o problema. Se Deus Todas quiser. Vão poder fazer amor lá com seus esposos. Se Deus quiser. Visita íntima é mais do que isso. Vamos dizer que a visita íntima é uma reconexão familiar, isso interessa. Sim. Você sabe que a assistente social estava falando que tem mulheres que às vezes perguntam se elas podem levar os filhos. Porque na realidade o que ela quer é ter um ambiente familiar, assim, num lugar reservado, para ela ter um núcleo familiar. Então tem mulher que pede isso. Mas para isso já existe o pátio de visita, onde ela pode levar a criança. Agora para uma visita íntima Não, aí não. Pelo amor de Deus, né? Vamos falar de um outro assunto agora? Vamos falar de... A gente teve 2 policiais penais que foram presos nos últimos dias. Um no dia e outro no dia seguinte, tentando entrar com drogas para lá.
Há um trabalho feito pela SEAP de valorização dos bons policiais penais. Porque a gente sabe, porque quem prendeu esses maus policiais penais foram outros policiais penais. Não foi ninguém mais. Eles foram flagrados tentando entrar no complexo de Jericinó com drogas e foram encaminhados para a delegacia. A gente sabe, né, que visitas, familiares, né, eles de alguma maneira eles podem contribuir para uma maior corrupção dentro do sistema. Porque algumas questões são ofertadas, podem ser ofertadas a familiares. Eu acho que seria interessante uma fala tua nesse sentido, porque aquele familiar que de alguma forma participa desse processo, né, ou tem conhecimento, ou tem alguma participação nesse processo, ele está conspirando para um universo com mais corrupção, com mais promiscuidade, que ao fundo vai acabar prejudicando a todos. Ele arrisca estar sendo inserido numa situação em que ele pode depois vir a ser identificado, porque de alguma maneira participou daquilo, de alguma maneira contribuiu, e agindo junto lá com aquele mau policial penal. O que você acha disso? Olha, é uma situação delicada, né? Muito delicada, de verdade, falar disso. Eu digo que hoje, quando eu vejo que um policial está sendo preso porque ele está tentando adentrar, profissional, né, a pessoa que deveria impedir isso, ele fazendo isso, eu não tenho ninguém hoje como policial, nem nas delegacias e nem no sistema prisional. Mas eu fico com vergonha, porque as pessoas que levam, né, que tentam levar, as mulheres, eu estou dizendo, que tentam levar droga para dentro da unidade, se elas verem um policial que trabalha lá levando, né, isso dá força para que elas levem também. Porque o policial, o papel dele ali é impedir que entre a droga, impedir que entre o celular. Mas se o familiar que está acostumado a fazer isso, vê um policial levando, infelizmente respinga em todos os outros, e todos os outros, inclusive esses policiais, esses profissionais que não fazem isso, são vistos de uma forma errada, né? Porque elas jogam a sociedade, enfim. Né? A gente vê isso quando a gente vê a televisão e vê lá o policial foi preso que está levando droga. Todo mundo pensa, mas ele deveria estar impedindo isso. Então isso vai respingar em todos os outros. E eu acredito que essas pessoas, os outros que são direitos, tenham vergonha. Penso que é muito difícil também o colega, né, ter que prender o indivíduo que está fazendo isso. É uma situação muito complicada. Você sabe que você está certíssima, porque muito sabe o que esses policiais disseram, os responsáveis por essas prisões? Exatamente isso. Que eles se sentiram envergonhados por a conduta daquele outro. Mas é importante que a gente frise assim, que tem os maus, mas tem os bons também. Sim. E por isso que eu fiz questão de registrar isso contigo aqui, te ouvir, e a gente está caminhando para o final do programa. E eu queria falar de uma coisa antes de terminarmos. Queria pedir diretamente a todos os profissionais que trabalham nas unidades prisionais tratar o familiar com respeito. O familiar, ele não cometeu nenhum delito, né? O familiar é mãe, é pai, tem pessoas idosas que vão lá e são tratadas como lixo por parte do funcionário que está lá na portaria, do funcionário que revista a bolsa. E esse familiar não pode ser tratado assim. A pena daquela pessoa não pode se estender a esse familiar, porque eu vejo lá, na maioria das unidades prisionais, os DSIPs, né, como a gente fala, maltratando demais as pessoas, humilhando as mulheres, humilhando os senhores idosos que estão ali. E eu penso, quem são eles para fazer isso? Eles estão ali e sabem muito bem qual é o papel deles, e o papel deles, na realidade, não é esse. Nem punir quem está preso e nem punir o familiar. Então, assim, claro que o familiar precisa respeitá-lo. E uma das práticas, né, mais antigas que eu vejo, desde que eu me conheço, dentro desse universo do sistema prisional, o DSIP, humilhar as famílias. Uma coisa que entra, ele diz que não entra, porque ele diz, eu mando aqui. Eu já ouvi isso, eu já ouvi. O que você acha que contribui para que isso aconteça? Olha... Será que é falta de consciência? Da importância do papel que ele desempenha? Eu acho que ele perdeu a essência, perdeu a responsabilidade dele ali, porque ele acha que ali é a casa dele, que ele pode fazer o que ele quiser, ele se sente dono daquela unidade. Eu já presenciei
o DESIP jogando a comida de uma senhora idosa, de 80 e poucos anos fora, que ela foi levar a comida pro neto e ele diz, bandido não precisa comida, jogou fora. Eu vi, não foi ninguém que me falou. Vamos fazer um contraponto aqui. O ambiente prisional é um ambiente, e a gente já está caminhando para o final mesmo, a gente tem que correr com isso, você levantou esse assunto que é bom, que bom que você levantou. O ambiente prisional, onde alguém está subjugado por outra pessoa, é naturalmente um ambiente tenso. Ainda que ele fosse com toda a dignidade, com todos os direitos preservados, e as pessoas responsáveis por aquilo tivessem sendo prestigiadas, reconhecidas pelo sistema, tivessem todo o equipamento, todo o treinamento, tudo que elas precisassem, ainda assim seria um ambiente tenso. Isso porque o ser humano não nasceu para ser subjugado. Ele acontece porque pessoas erraram e elas têm que pagar pelos seus erros. Então, essa relação é naturalmente tensa. Eu queria deixar a minha opinião sobre o comentário que você fez, Beth. Eu acho que falta a consciência desse policial penal que faz assim, que age assim. Falta a consciência, ele esquece do valor, né, da importância da missão que ele desempenha. Então, como você bem disse, o familiar não foi condenado. O policial tem que agir com rigor, sim. E se faltar, de alguma forma, faltar o respeito ou a ordem começar a se perder, ele tem que agir com o rigor necessário, porque ele é o responsável pela manutenção daquela ordem. Sim. Mas ele esquece, talvez esse mau policial esteja esquecendo da importância da missão que só ele pode desempenhar, mas ninguém. A gente tem ouvido muito, e eu acho que é uma frase importante, a gente dizer o seguinte, só tem uma polícia que está em todos os lugares. É a Polícia Penal. Porque do lado de fora a gente tem várias polícias, mas do lado de dentro dos muros a gente tem uma só. E suportar a tensão desse ambiente exige uma qualificação, exige um equilíbrio, exige uma preparação que é muito difícil do ser humano ter, porque a polícia do lado de fora ela enfrenta o perigo com as armas. A polícia que está do lado de dentro, ela enfrenta com atitude, com correção. E esse papel, às vezes, ele é tão tenso o ambiente que ele esquece que o principal resultado do trabalho que ele vai desenvolver ali é transformar a sociedade, né? Aplicando aquela pessoa o que a justiça determina que seja aplicado, submetendo aquela pessoa às imposições que a justiça determina. Se a justiça disser que aquele regime é fechado, ele fica no regime fechado. Se disser que é aberto, é no regime aberto. Semi-aberto. Se disser que é semi-aberto, é semi-aberto. E ele é um garantidor da lei. Então eu queria fazer essa observação contigo. Queria que você dissesse para a gente aqui um pouco, rapidinho, tem que ser muito rapidinho, que a gente está estourando o tempo do programa. O Instituto Fênix não é só presídio, o Instituto Fênix também faz trabalho fora das unidades prisionais. Sim. A gente vai colocar aqui o link do teu Facebook para as pessoas que queiram de alguma maneira contribuir, que queiram conhecer melhor o Instituto Fênix. Fala rapidinho, em 2 frases aí, o que é o Instituto Fênix para as pessoas conhecerem, Beth. Então, o Instituto Fênix, como já falei anteriormente, não tão explicado, é uma ONG onde nós somos voltados para as pessoas que moram em comunidade, ajudar as pessoas carentes, né? Não só o sistema prisional, porque a gente ajuda também os seus familiares daqueles que estão lá. Porque quando a pandemia chegou, muitas mulheres perderam o emprego. E o Instituto Fênix, com a parceria que temos, nós distribuímos, né, entregamos pessoas cestas básicas. Você falou de uma parceria com a Defensoria Pública. Sim, nós temos a parceria com a Defensoria Pública, a Conexão Solidária, né? E o Instituto Nelson Mandela são os dois órgãos que nos ajudam muito, né? Uma ONG e o outro é a Associação dos Defensores. Então, eles nos ajudam muito, são eles que fazem com que a minha missão continue, né? Não desmerecendo os demais companheiros, porque nós temos familiares também que nos doam absorvente, nos doam isso, nos doam aquilo. Teve familiares de igreja, pessoas da igreja que nos doaram cestas básicas na pandemia para que a gente passasse para as famílias carentes. Então, o Instituto Fênix é um leque, né? Porque a gente atende pessoas moradores de rua, a gente faz doação de sabonete, né? Não só para os presídios, para as pessoas que moram na rua, para as comunidades. Então, assim, o Instituto Fênix abraça mesmo, né? Beth, eu digo assim, essa instituição é um filho para mim. Eu tenho 4 filhas, é o 5º. 4 mulheres? 4 mulheres. É isso aí. Gente, o Instituto Fênix é isso tudo, a Beth é isso tudo e muito mais. Fico muito grato, Beth, por você ter aceitado. Aqui a gente ouve diferentes visões, é assim que tem que ser, é a pluralidade que faz a gente maior. Obrigadíssimo por você estar aqui. Eu que agradeço. Isso aí, sempre bem-vinda. E você que acompanha a TVC, a TV Correio da Manhã,
Fica ligado aí a mais um programa Na Mira com o Fernando Veloso. Na semana que vem a gente tem mais. Super obrigado, Beth. Obrigada a vocês, gente. Boa noite. Muito obrigada mesmo. Continue sempre assim. Isso aí, amém.